Boa noite, pessoal. Seguimos com a nossa prática da roda da vida, como caminho para a lucidez. É um estudo e que a gente aspira que isso se torne a nossa experiência, que a gente veja a nossa roda da vida, que nada mais é que o reflexo ipsis literis da nossa própria mente, veja como um caminho para a lucidez, e é retornar a esse espaço livre, que é sempre presente, sempre disponível, de muita bondade, muita amorosidade, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês as nossas preces iniciais. Hoje nós vamos fazer o Prajna Paramita, o Sutra do Coração, que é um clássico, né, do budismo Mahayana, e para a gente poder dar sequência no nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Todo mundo procura olhar no seu próprio coração, trazer assim a dificuldade, trazer o desafio, a pessoa em sofrimento com que a gente conviva, seja nós mesmos, seja um familiar, um colega, um amigo. E lembra de dedicar essa prática para essas pessoas em todos os lugares. Urjei Yujinu Jansan Pemagesar Dongpulan Yatsen Choji Nodru Pemajune Jesu Ordu Andro Mante Checi Jesu Dadruki Jinji Lachir Sheksu Song Guru Pema Siddhi Orji Yoji Nujan San Pemagesar Dom Pulan Yasen Choki No Rune Pemajune Jesu Ordukan Ro Man Peko Che Jesu Dadru Ki Jinji Long Chir Su So Guru Pema Siddhi Om, na fronteira noroeste do país de Orge, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siri. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto centro de daquinas. Enquanto pratica o seguindo seus passos, algo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os cílios. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das seis perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado Buda. Sanche Chodan Sochi Chonanga Janchu Bardu Dani
참수치 다기 징속 징패선언치 드롤라테치 산제 드르방 산제 초당 소치 초남마 전주 말두다니 샵수치 다기 직소 징패소난치 드롤란 페이지 산제 르방 nós vamos fazer Puja do Prajna Paramita hoje. Esse que é o Sutra do Coração, como eu estava comentando com vocês antes, ele é um clássico do budismo Mahayana, talvez o sutra mais recitado em todo o mundo. Então, todos os templos, a grande maioria, né, centenas, milhares de lugares, de templos e grupos das mais variadas denominações e linhagens, usam esse texto como central. Como a gente no SEB, a gente faz todos os dias o puja, em todos os templos que tem no SEB, a gente faz, mesmo nas práticas durante as semanas ou no domingo, também as pessoas fazem esse puja. Então, aqui a gente vai começar, essência da abençoada Prajna Paramita. Isso vai ser curto, né? Não vai ser uma coisa muito demorada. E ele, vamos dizer assim, ele tenta trazer exatamente o cerne, né, do ensinamento budista sobre a vacuidade, os fenômenos, ou seja, da coemergência, para a gente poder contemplar como os fenômenos e a nossa mente são não duais, são coemergentes, né? Como a gente tem olhado nas últimas semanas, e ainda vamos continuar mais um tempinho. Hoje, depois que a gente terminar aqui, de fazer o Sutra, a gente vai dar sequência no livro da Roda da Vida, tá bom? Então, hoje a nossa meditação silenciosa que a gente faz, ela vai ser através das palavras, porque também é possível encontrar o silêncio mesmo em meio às palavras, mesmo em meio aos fenômenos. Então, vamos lá. Mais uma vez, lembra de trazer no seu coração todos os seres. A gente tem essa devoção pelos seres iluminados, então todos os Budas, Bodhisattvas, todos os seres de luz, né, iluminados, eles estão presentes, eles estão conectados. A gente dá um passo em direção a eles, eles dão 1000 passos em direção a nós. Então a gente se abre para as bênçãos. E ao mesmo tempo a gente não se esquece. Devoção pelos seres iluminados, compaixão pelos seres não iluminados. Então, todos os seres que estão em sofrimento, em confusão, passando por agruras, desafios, todo mundo a gente traz o nosso coração e inclui na nossa prática. Sanje me sheran karouchi ma ke ga nang kanyo ni so so ran ri ye she joyu wan discern Yahweh Yom Vajasala Masan Jeme Sheram Paru Shin Make Migak
nankanyo sosorandri yeshe choyu dusun jawe yumla chatsal Jakarketu Bhagavati Prajna Paramita Hridaya Veketu Chondende Masheraki Parotu Jin Peninfu Chondende Mashira Kiparo Ujin Pala Chatsam. Inconcebível e inexprimível Prajna Paramita, não nascida e incessante por natureza semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva, mãe de todos os vitoriosos dos três templos, a você presta homenagem o coração da bem-aventurada Prajna Paramita, homenagem a Bhagavati Prajna Paramita. Assim eu ouvi. Uma vez o abençoado estava residindo em Rajagriha, na montanha do Pico dos Abutres. Junto com ele estava um grande grupo da Sangha dos monges e da Sangha dos Bodhisattvas. Em dado momento, o abençoado entrou no Samadhi, que examina diferentes tipos de Dharma, chamado profunda iluminação. E ao mesmo tempo, Nobra Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, enquanto praticava a profunda prajna paramita, viu que os cinco skandhas eram vazios por natureza. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao Nobra Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, como deveria proceder o filho ou a filha de nobres qualidades que quisesse praticar a profunda prajna paramita. Por ter sido perguntado desta forma, o nobre Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, disse ao venerável Shariputra: Ó Shariputra, um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda prajna paramita deveria ver assim. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Do mesmo modo, sensação, percepção, formação mental e consciência são todos vacuidade. Assim, Shariputra, todos os dharmas são vacuidade, não têm características, são não nascidos e não cessam, nem impuros e nem livres da impureza, nem decrescem e nem crescem. Portanto, Shariputra, a vacuidade não tem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não tem aparência, som, cheiro, sabor, tato e objetos da mente. Não tem os elementos de consciência relacionados aos olhos e aos demais sentidos físicos, e não tem mente ou elemento de consciência da mente. Não tem ignorância, nem extinção da ignorância, nem os elos subsequentes até a velhice e morte, a extinção da velhice e da morte. Do mesmo modo, não há sofrimento, ou origem do sofrimento, ou extinção do sofrimento, nem caminho, nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Portanto, Shariputra, uma vez que os bodhisattvas não têm nada para atingir, eles se manifestam através da confiança na Prajna Paramita. Uma vez que não há obscuridades mentais, não há medos. Transcendendo completamente as visões falsas, atingem o derradeiro nirvana. Todos os Budas dos três templos, por repousarem na Prajna Paramita, atingem completamente a iluminação perfeita e insuperável. Portanto, o mantra da Prajna Paramita, o mantra da grande lucidez, é o mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajna Paramita é recitado assim. Teata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiso
Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu. Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu. Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Paragati Om Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu, Om Gati Gati Paragati Parasangati Butsu. Sangati Butsu, Om Gati Paragati Parasangati Butsu, Sangati Butsu, Om Gati Paragati Parasangati Butsu. Sangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Paragati Parasangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Paragati Parasangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Paragati Parasangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Paragati Parasangati Butsu. Negati Paragati Parasangati Butsu, Negati Butsu. Sangat 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 Butsu. Om Gate Gate Paragate Parasangate Puji Suha Om Gate Gate Paragate Parasangate Jisoham Om Gate Gate Paragate Parasangate Buddhiso Om Gate Gate Paragate Parasangate Buddhiso. Agora fazemos os instantes de silêncio.
Outra é dessa forma que Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda Prajna Paramita. Então o abençoado retornou de seu samadhi, louvou a nobre Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, dizendo: muito bom, ó filho de nobres qualidades, assim é, assim é. É exatamente como ensinou, deve-se praticar a profunda Prajna Paramita. Todos os Tathagatas irão felicitar. Quando o abençoado pronunciou essas palavras, o venerável Shariputra e o nobre Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, junto com toda a Assembleia e todo mundo com seus deuses humanos, asuras e gandharvas, todos se alegraram louvando o que o abençoado havia dito. Isto conclui o Sutra do Coração da Bem-aventurada Prajna para mim. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação sobre a prática? Tudo bem? Então, a gente tinha olhado ainda, né, no capítulo 3 que nós estamos estudando, a gente tinha olhado até os versos da natureza Vajra, certo? Na página 125. A gente contemplou, né, aquela poesia do Lama, e tudo isso é uma síntese da análise, né, do Prajnaparamita. A gente estava falando da mente ver a mente, como é importante, e o Sutra do Coração que a gente fez agora a leitura, ele deve ser estudado, contemplado, né, linha a linha, a gente vai tentar compreender o que que o Buda, na verdade, através de Avalokitesvara, né, que ele transmite ali, que ele está querendo transmitir a própria mente búdica. E é esse espaço de liberdade e que o mantra ele serve para dissolver os nossos enganos. Primeiramente, os clashes, né, que são as emoções aflitivas, aquilo que está fervendo em nós, dos seis reinos, lembra? Seis emoções perturbadoras e as suas nuances, né? E depois que isso deu uma amainada, daí a gente tenta remover os obstáculos sutis que são cognitivos, que são samskaras, ah, vamos dizer assim, as marcas mentais, os referenciais, os condicionamentos, que eles são a causa de gerar uma compreensão equivocada da vida e aí fazer as emoções perturbadoras virem à tona. Então a gente vai tentando tirar camadas de sofrimento. É como um bombeiro que está chegando e está apagando fogo. Basicamente é isso que o mantra vai ajudar a gente a desarticular as causas do sofrimento. Porque a gente pode ajudar a pessoa nos sintomas, né? Ajudar a pessoa na consequência, na aparência, e ela dá uma melhorada. Isso é bom também. Porém, se a gente não trocar a base, o paradigma, a forma de pensar, de ver o mundo, de construir a experiência, ela volta a incorrer nas mesmas situações de antes. Então, não adianta só a gente alterar externamente as condições, as circunstâncias das pessoas. Isso é bom, né? Alguém que está com fome, a gente dá um prato de comida, alguém que precisa se vestir, a gente dá uma roupa, alguém que precisa de um abrigo, a gente oferece essa possibilidade. Porém, só isso é insuficiente. Esse é o ponto. A gente precisa ir encontrar no fundo, na mente, nas emoções, para transformar aquilo, né? E é isso que o Prajnaparamita, o Sutra do Coração, se propõe, né? Então, nós vamos dar sequência aqui na nossa leitura. A gente está na página 126. Gabriel, Oi, Nádia. oi. Assim, esse mantra do Prajnaparamita,
Eu observei assim em duas situações ele sendo tipo recitado assim, né, assim, em silêncio, em situações assim normais. Por exemplo, uma vez nós estávamos numa reunião do Fundeb, o Bruno e eu, e aí começou a sair um assunto assim nada a ver assim. Aí daqui a pouco eu vi que o Bruno pegou o mala dele e começou a fazer o Paramita, né, o Gati. Aí também eu vi uma vez, quando a gente estava numa reunião sobre as estradas aqui no SEB, e aí você estava presente, e aí começou a ter uma discussão ali, o pessoal não estava se entendendo, começou a ficar meio caloroso, aí eu percebi que você também ficou fazendo o mantra, né? Como que é, assim, qual seria exatamente a finalidade nessas situações, assim? Como se fosse uma chave para mudar a nossa energia. Então, a mente não é só aquilo que pensa, a mente é aquilo que também move a energia. Então, quando o Buda proferiu os mantras, ensinou, é como se fosse assim uma fórmula mágica, vamos dizer assim. Ele vai ajudar a pessoa a relembrar aquilo. É como assim, ó, eu estudei todo o texto, eu estudei um livro enorme. Existem, vamos dizer assim, 80 mil versos, 100 mil versos do Prajnaparamita, com cada detalhe. E aí, se a gente for pegar e for tentando espremer aquilo, fazer a síntese, a gente vem no Sutra do Coração. E ainda sucinto, a essência, o core daquilo, o coração daquilo é o mantra. Então, o mantra é como se ele carregasse dentro dele todo o conteúdo, toda a compreensão. E aí, quando a gente entoa aquele mantra, é como se a gente estivesse acessando tudo que a gente estudou, contemplou e procurou realizar na nossa vida. Então, o mantra é isso, é uma forma de lembrar. A palavra mantra serve como proteção da mente. A palavra proteção, isso é mantra. Então, eu vou proteger a minha mente de entrar em paisagens e emoções perturbadoras. Então, eu estou percebendo que eu estou numa circunstância que está, como você falou, calorosa, uma discussão, você está vendo que as pessoas não estão se entendendo. Elas perderam o foco da prática. Então aí eu preciso me manter na essência da prática. Qualquer lugar que a gente for, é um lugar para praticar a lucidez. A lucidez não tem contraindicação. Em todo lugar que eu tiver, se eu puder ter uma mente mais ampla, menos estreita, mais aberta, eu vou poder contribuir melhor, entende? Então, se eu começo a tomar partido, se eu começo a ver quem é o culpado, quem é o algoz, quem é a vítima, reificar a dualidade, eu gero mais sofrimento. Então, eu preciso ter essa abertura. E o mantra ajuda a gente a relembrar. Então, quando a gente vai fazer o mantra, é como se eu estivesse acessando o lugar sutil interno e transformando a minha energia. Se eu transformo a minha energia e a minha mente, naturalmente a gente vai reverberando naquele ambiente, naquela circunstância. E a gente ajuda, de repente o outro vê, começa a fazer também mantra, outras pessoas vão entrando naquela mesma vibração. E aí a gente consegue transformar aquela emoção perturbadora. Então é muito rápido, muito direto. É como se fosse um antídoto para nós. A gente está no aperto, valha-me Prajna Paramita, salva nós, Lama. Qualquer coisa a gente faz, não é? Para não entrar naquela onda. E a gente sabe que vai gerar sofrimento para nós e para os outros, né? Por exemplo, quando eu quero ter razão, não preciso ter razão. Eu me lembro uma vez, acho que no Roda Viva, o Nilor Fernandes falando isso, que ele falava assim: eu desencanei de querer ter razão, eu quero ser feliz. Você sabe quando a pessoa está muito fixada numa identidade que ela quer dar certo, ela quer que a verdade dela prevaleça. Então, isso é fonte de sofrimento. Então, isso é o sofrimento no budismo, é a fixação. Mas a pessoa acha que o sofrimento é que os outros não estão concordando com ela, que a visão dela é perfeita. Você entende? Daí a gente tem que voltar na base. A base é a fixação, de querer impor a minha visão. Então, quando eu entro no Prajnaparamita, por isso que ele fala,
O Bodhisattva Mahasattva, ele não tem obscuridades mentais, no sentido dele não ter medo das coisas, ele não está com receio, ele não quer um resultado, ele quer repousar na Prajna Paramita. Porque o que é resultado no final das contas? Não é verdade? Resultado é alguma coisa muito fugaz, é muito uma circunstância impermanente. Eu vou tomar refúgio nisso? Então, se eu ficar querendo lutar para controlar todas as variáveis, para que as coisas saiam, os resultados saiam do meu jeito, esse é o sofrimento de Sansara. Na hora que eu repouso no Prajna Paramita, não, eu não vou fazer isso. Eu não estou aqui para ficar tentando enxugar gelo, dourar a pílula, sei lá, como a gente quiser falar. Eu estou aqui para ver a essência, o que está acontecendo, o que é o ensinamento, o Buda está querendo apontar. O Buda quer mostrar para nós como é a mente dele, como a mente dele opera. É isso que o Lama faz quando ele senta na nossa frente e a gente ouve ele. Ele tenta mostrar para nós, para a gente poder acessar aquilo e repousar naquele lugar, naquele espaço. Então, o Prajnaparamita, o Sutra e a essência, que é o mantra, ele vai ajudar a gente a reconhecer isso, voltar, não ficar preso em tantos nós. É como se a gente estivesse desatando lá. A gente brinca que é a Nossa Senhora desatadora do nós do Prajnaparamita, entendeu? E a gente vai toda hora, já que nós estamos num contexto cultural judaico-cristão, né? Então é assim, tá bom? Muito bem, então vamos lá na leitura. Página 126, Faculdades dos Sentidos e Obstrução. Esse a gente não leu, né, pessoal? Aqui que é o ponto que paramos, né? Então vamos lá. Quando andamos pelo mundo, o que vemos parece completamente natural aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Não parece haver limitação. Sentimos-nos dentro de um mundo completo, perfeitamente coerente, mas as alternativas de ação dentro desse mundo são apenas as que pertencem ao nosso universo cognitivo limitado. Mente livre torna-se limitada quando passa a operar através dos sentidos. A natureza da mente não é obstruída, mas se torna obstruída pelo tipo de uso que damos a ela. Então, da vasta liberdade, a gente estreita nossa mente para operar de uma maneira, vamos dizer assim, limitada, né? Não é a mente cognitiva que pensa errado. A mente dos olhos, por exemplo, ao operar, já produz a imagem equivocada que está presa ao loca correspondente ou à paisagem. Loca é paisagem, né, em sânscrito. A visão, ela mesma, ao operar, é veículo da prisão. E aquela questão que não é que o olho está constatando a realidade, o olho está construindo a realidade, né? Isso está associado à responsividade também. A visão surge e a responsividade aparece. Na sequência, a causalidade fecha a prisão por nos manter ocupados em imaginar ações causais ligadas ao karma e ao loka, a paisagem. Então, ou seja, a gente entra numa bolha de realidade, a gente passa a operar ali dentro, num certo momento aquilo se torna responsividade e eu me perco ali dentro. Eu acho que aquelas ações causais que são kármicas, né, passam a ser kármicas, elas vêm da paisagem, né? E aquilo, como é que eu vou dizer assim? É como se fosse uma fatalidade, a gente tem uma sensação assim, um determinismo, né? Nesse ponto surge outro tipo de argumentação no Prajnaparamita. Cserenzig diz, portanto, Shariputra, na vacuidade não há olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente. A vacuidade, ou seja, a, a não existência intrínseca dos objetos, dos fenômenos, das pessoas, né? Não tem uma estrutura básica. Então, a vacuidade é um espaço de liberdade, é uma abertura. Não há seres humanos, não há órgãos, não há objetos correspondentes aos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente condicionada.
Não existem mentes associadas aos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Não existe uma mente dividida desse modo. Não há sofrimento, aqui os quatro nomes verdade, né? Nem causa do sofrimento, nem cessação do sofrimento, nem liberação. Nem não liberação, nem sabedoria, nem não sabedoria. Então não há nenhuma fixação, nenhuma fabricação, nada na vacuidade. Mas há uma cognoscência, entende? A vacuidade não é algo inerte, ela é luminosa, compreende, né, esse espaço. Não há ignorância, avidya, né, o primeiro elo, nem extinção da ignorância, nem todos os demais elos da originação interdependente. A gente estudou, né, os 12 elos. A vacuidade é anterior a tudo, é como a sabedoria primordial, o Buda primordial, né? Pontos amplos. Tierenzig olha todas as classes da existência e diz: nada disso existe dentro da vacuidade. É como se fosse o Tierenzig dentro do sonho. Ele fosse um personagem lúcido dentro do sonho. E ele fala para o Shariputra que aquele sonho ele não tem uma substancialidade. Dá para entender? É como se ele tivesse lúcido dentro do sonho, né? Que é o que a gente está buscando no sonho da vida, vamos dizer assim. Esse é um ponto de grande importância. Os cientistas, por exemplo, acreditam que o mundo é constituído tendo por base leis fundamentais. Na perspectiva budista, tudo surge da vacuidade e da luminosidade, e a liberdade original está incessantemente preservada. Não há leis causais fundamentais. Na base de tudo está a liberdade original e incessante, além de espaço e tempo, além de vida e morte. Nesse sentido, a posição budista entende muito bem todas as trocas de paradigmas e o abandono de antigas visões e teorias por novas abordagens, como observamos na ciência. Os cientistas, por outro lado, buscam sempre uma formulação básica original, de onde todas as manifestações surgem. Albert Einstein chegou a afirmar que a existência dessa forma original é uma fé que não pode faltar ao cientista. Em vista disso, Sua Santidade o Dalai Lama diz que os cientistas são crentes e os budistas são céticos. A vacuidade não tem uma estrutura básica, não há seres humanos, não há órgãos, não há objetos correspondentes a olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e mente condicionada. Então, o que a gente extrai daqui, né? Na perspectiva budista, há um grande espaço, né? Zantal, a abertura totalmente pervasiva. Essa abertura ampla, ela é vazia, que é o Kadag, é um aspecto de uma pureza primordial, e ao mesmo tempo ela é luminosa, que é o Lundru, que ela tem uma presença espontânea. Esse espaço de liberdade, ele é lúcido, ele é autoconsciente. Quando a gente começa a fazer o Prajnaparamita, a gente fala isso. Não nascida, incessante, por natureza, semelhante ao céu, experienciada pela cognição discriminativa prístina da consciência autorreflexiva. Então, a própria consciência vê a si mesma. Lembra da mente vê a si mesma. Então, o que dá mais próximo da natureza da mente, como uma analogia, para a gente poder se lembrar, é o céu. O céu é amplo, é vasto, porém tudo pode se manifestar no céu. Entendem? Dá para ficar um céu azul, límpido, mas dá para ficar um céu cheio de nuvens. As nuvens não obstaculizam o céu. Então, isso é a mente. Os pensamentos, os referenciais, os condicionamentos não obstaculizam a natureza primordial, a mente, vamos dizer assim, primordial, como ele está dizendo, né? Tá bom? Alguma pergunta, alguma colocação? A gente vai seguir aqui na página 128. Se tiver muito rápido ou se tiver muito intenso, às vezes é muita coisa, né? Aí vocês me falem. Então, o mantra insuperável, que foi o que a gente fez lá.
Teata Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhisattva. Na tradução, a gente poderia dizer ido, ido, completamente ido, ou então eu poderia dizer além, vá com segurança, além para outra margem. Vocês lembram, né, que o budismo, os ensinamentos são vistos como um barco que leva a gente da margem do sofrimento, da confusão, de avidya, para a margem da sabedoria, da liberdade, da nossa natureza primordial, nossa condição natural. Então, esse barco é o Prajnaparamita, é a perfeição da sabedoria. Quando a gente chega na outra margem, a gente não precisa mais do barco. É por isso que o budismo se auto-extingue. Então, se a gente chega no ponto, a gente não precisa mais carregar o barco. Porém, quando a gente ainda está sofrendo, confuso, com emoções perturbadoras, com raiva e assim por diante, a gente necessita do antídoto, a gente necessita do ensinamento, como um remédio, né? Depois que está curado, não precisa mais do remédio. No Sutra do Coração, então na página 128, no Sutra do Coração, Tierenzig diz que os Bodhisattvas Mahasattvas, eles fizeram o voto de Bodhicitta, de aspirar, né, de alcançar a iluminação para beneficiar os seres. Então, os Bodhisattvas Mahasattvas confiam e repousam no Prajnaparamita, na perfeição da sabedoria. O Bodhisattva Mahasattva é aquele que tem a realização completa do Prajnaparamita e repousa na manifestação natural da perfeição da sabedoria. Tem a capacidade de olhar para todas as experiências e ultrapassar a prisão que elas propõem. Ó, isso é essencial, gente. Quando a gente estiver em meio às nossas mazelas, dificuldades, agruras cotidianas, a questão, a gente precisa olhar e tentar ultrapassar a prisão que elas propõem. Porque sempre tem, vamos dizer assim, quando você perceber uma situação que tem um sofrimento, que aquilo queimou, tem alguma prisão associada, tem alguma construção, tem uma fixação, tem alguma identidade que está sofrendo, agonizando, né? Ali dentro. Na perfeição da sabedoria não há nenhuma construção, nenhum referencial transitório. Não existe a dualidade de sujeito e objeto. Lembra lá do cubo, né? O observador e o objeto observado, né? Por isso, se diz que a sabedoria, que essa sabedoria torna igual o que é desigual. Então, antes eu sentia que era desigual. O objeto é separado do observador. Depois, com a sabedoria, dissolve essa dualidade, dissolve a vidya. O mantra do Prajnaparamita é o grande mantra, um mantra insuperável, um mantra que libera todo o sofrimento. Todos os Budas, por seguirem esse mesmo caminho, atingem a liberação completa e insuperável. Por isso, recita-se o mantra Teata Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhisattva. O mantra é o som da perfeição da sabedoria. Do mantra decorre a visão da perfeição da sabedoria. Da visão decorre a experiência da paisagem ou mandala, da perfeição da sabedoria. De início, não temos estabilidade na visão. Ela vem em lampejos, né? São fagulhas ali, faíscas, né? Para recuperar a visão, voltamos ao texto, até o mantra readquirir novamente seu poder. Quando isso acontece, podemos usar o mantra como veículo de lucidez para superar dificuldades arraigadas. Aqui tem um uso, né, que o Lama prescreve para a gente. Então, quando isso acontece, podemos usar o mantra como veículo de lucidez para superar dificuldades arraigadas. Tenta fazer readquirir o poder da visão. Aqui tem o Prajnaparamita escrito em tibetano. Om Gate Gate Paragate para Sangate Bodhisattva. Vamos concluir o capítulo, então, na página 130.
Em nossa análise da realidade, devemos incluir, além do aspecto cognitivo, a observação da energia que se manifesta nas experiências. A energia é crucial, pessoal, porque mesmo que eu pense que que eu quero fazer regime, ou que eu estou num buffet, e cognitivamente eu penso o que, que eu devo comer de saudável, quando eu olho para aquilo, a minha energia me movimenta num outro sentido, não é verdade? Eu olho para o alimento, a minha energia faz eu ir para outra coisa. É a mesma coisa a pessoa que fuma. Ela tem cognitivamente que aquilo não faz bem para ela, mas ela tem energeticamente, ou seja, um condicionamento que leva ela a fazer aquilo. E tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, por que que eu fico com raiva? Se cognitivamente eu sei que a raiva não me faz bem, dá para entender? Eu sei que eu manifestar uma visão, vamos dizer assim, violenta, agressiva, isso não vai fazer bem. Mas por que que eu acabo acontecendo de eu me manifestar dessa forma? Então, é lembrar porque isso é energia. Então, o cerne que a gente precisa trabalhar é energia. A gente já viu pessoas que sabem falar muito bem do Dharma ou de qualquer outra coisa, mas elas não têm a energia transformada. Quando vem outra coisa que acontece. Então, a gente precisa transformar internamente. Não é só questão da compreensão cognitiva. Então, vamos lá, voltando, 130 energias. Em nossa análise da realidade, devemos incluir, além do aspecto cognitivo, ele é útil, mas é insuficiente, a observação da energia que se manifesta nas experiências. Mesmo que não tenhamos sido introduzidos à meditação de gotas, né, que seriam como se fossem hormônios, né, chakras, né, os canais, os ventos e os canais, que são os lungs, né, Anu Yoga, isso chama, podemos ver essas energias e perceber que certos pensamentos estimulam a energia em uma posição e não na outra. Pense em um limão, aquilo lá, né? E aí você vai começar um limão bem azedo, vai começar a salivar. Dá para entender isso, gente? Então aquilo vai direcionar a nossa mente. O pensamento estimula uma energia que dá uma secreção glandular e aquilo a gente começa a construir a experiência da realidade. Quando sentimos raiva, sentimos a presença dessa energia fisicamente. A pessoa percebe em si como é que está, onde está quente, onde está frio, né? Então ela fica com as mãos frias, ela fica com a cabeça quente, ela tem um aperto no peito, como é que ela fica crispada? Então, ela se manifesta de modo inseparável de uma paisagem cognitiva que a sustenta. Para dissiparmos a raiva, basta mudar a paisagem, pois quando trocamos de paisagem, deslocamos todos os nossos referenciais. Não precisamos fazer a transição gradual da energia através da disciplina. As paisagens têm muito mais força. O que que o Lama está propondo aqui para nós? Quando a gente consegue mudar a paisagem, eu não preciso me valer da disciplina. A disciplina, muitas vezes, é quando eu tento me forçar a algo. Não quero comer pizza, não vou comer pizza, vou fazer essa disciplina. Estou barrigudo, não quero fazer isso. Aí você vai colocar lá. E agora? Eu estou tentando seguir essa minha ideia cognitiva. Daí eu não consigo, porque minha energia leva para outro lado. E aí o que eu faço? Aplico a disciplina. Não, eu sou forte, daí estou lutando contra mim mesmo. Dá para entender, gente? Para qualquer coisa. Estou falando, pode ser chocolate, pode ser, sei lá, a pessoa que é viciada em jogo, né? Tem muita gente que fica viciada em celular. Então, como é que ela faz? Ela pode aplicar a disciplina. A disciplina, ela também é útil, ela ajuda, mas ela também não resolve. É isso que é o ponto que o Lama está dizendo. Se eu trocar a paisagem, é mais fácil. Então, se eu vou num retiro, por exemplo, é mais natural eu comer de forma saudável.
Dá para entender, gente? Vocês já sentiram isso? Lá você não sente necessidade de pegar outras coisas. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então, é natural. Ah, então tá bom. Você nem fica pensando numa churrascaria, entende? A pessoa é natural aquilo. Então, eu mudei de paisagem. Eu entrei no templo, eu entrei ali no Sukhavati, tem uma horta orgânica, todo mundo está dentro daquela paisagem. E aí é natural fazer aquelas atividades. Por isso que também os espaços que a gente frequenta também acaba, vamos dizer assim, acionando karmicamente a nossa mente sutil, né? Então a gente tem que cuidar também com isso. Muito bem, vamos lá. Então, ele está dizendo não precisa fazer a transição gradual da energia através da disciplina, que é tipo forçar-se a seguir vamos dizer assim, um mandamento, uma moralidade, alguma coisa imposta, né? Se eu transformo a paisagem, tudo tem muito mais força, tá? A energia basicamente não pertence a nenhum dos chakras ou canais, nem precisa ser classificada como gotas ou ventos. É tão somente um princípio ativo inseparável da natureza última. Quando começamos a estabelecer categorias, por exemplo, energia do chakra básico, energia positiva, energia negativa, criamos objetos e, com isso, uma situação mais complexa. Não é necessário entrar nessa fisiologia sutil, vamos dizer assim, né, da yoga, por exemplo, né, ou do yoga, cada um pode escolher como falar. Podemos olhar de forma mais elevada, ultrapassar o processo de aprisionamento de avidya. O lama vai direto na raiz, na essência, né, no cerne. Se não ultrapassarmos a separatividade, ficaremos um longo tempo estudando toda essa fisiologia sutil, como se ela fosse sólida. Então aí eu dou solidez, né? Em vez de ver a vacuidade sutil, eu reifico aquilo, localizando tudo. Aí teremos a sensação de que existe um corpo sutil por trás de tudo e vamos dar solidez a ele. Ainda que esse corpo sutil exista, tem as energias, como todos nós existimos, as ruas, as praças, as igrejas, as estrelas, ele pertence ao samsara, ao mundo convencional, ao mundo construído, né? À impermanência. Então, toda essa fisiologia muito sutil, ainda que real, existe em um nível convencional. Pesquisar todo o nível convencional não vai levar à liberação, apenas nos tornaremos especialistas no nível convencional. Então é melhor que o caminho venha de cima para baixo. Então, o Lama já vai direto, assim, na natureza primordial. O caminho de baixo para cima é infinito, um labirinto impossível de cruzar. Prajnaparamita nos permite dar um salto por cima de muitas complicações. Bom, pessoal, tem que ver a cara de vocês. Quem está acordado? Tudo bem? Então vamos lá. Podemos usar os problemas do cotidiano como tema de meditação do Prajnaparamita. Começamos a trabalhar com nossos problemas, vendo que eles existem. Eles movem energia em nós, né? Assim que é a sensação de existência deles. Mas que não tem a solidez que atribuímos a eles. E tudo vai melhorando. Aí começamos a ajudar as outras pessoas, pegando os problemas delas também e tudo vai melhorando. Nunca faltam problemas. Isso a gente já percebeu. E com isso, vamos praticando e liberando. É o esporte dos bodhisattvas. Ver uma treta para ajudar a dissolver, né? Não podemos evitar a morte, por exemplo, mas poderemos utilizá-la como forma de meditação, lucidez e liberação. Então, é o uso que a gente faz da nossa experiência, né? Então, tem um paciente que é jovem, que está debilitado, que ele está enfrentando um câncer e aí ele está lidando com aquilo. E ele está usando aquela experiência de uma forma ressignificada, como se fosse um retiro. Ele intensificou as práticas dele, está fazendo um bom uso daquele momento. Dá para entender? Daí a mente dele
se desloca de paisagem. Ele sai do papel de vítima e entra no papel de praticante. Não é que ele vai ter um mundo poliana, tudo cor-de-rosa, e não vai ver aquilo que está se passando, e não vai fazer o tratamento. Não, não é isso. Ele vê o sofrimento, mas ele aprende a lidar com o sofrimento e a liberar aquilo, ao invés de ficar carregando a cruz. Não tem isso no budismo, a gente tem que dissolver a cruz. Esse que é o ponto, que é o nosso sofrimento, que é o nosso engano, a nossa complicação, né? Muito bem. O Gabriel, Tem que falar, Diego. é, aqui no livro, né, no texto, diz que, pelo menos eu entendi assim, né, que a troca de paisagem, ela é uma das formas, assim, consideradas eficientes para você recanalizar a sua energia, digamos assim. É isso mesmo. Perfeito. Foi aquilo que a gente estava falando. Se eu vou para um retiro, aquela a comida natural, meditar, aquilo é tudo, vamos dizer assim, espontâneo. Eu não preciso me forçar aquilo. Dá para entender, Diego? É como se a gente fosse, por exemplo, para a biblioteca, tem muita gente que tem essa experiência. Ela não está conseguindo estudar em casa. Daí ela vai na biblioteca, parece que facilita o estudo. Entende? Parece que eu vou num ambiente, mesmo que seja um ambiente externo, né, grosseiro, que me ajuda a acessar um ambiente interno sutil, que é a paisagem. Entende? Que eles são inseparáveis. E aí facilita, aí parece que flui melhor. Ou quando você senta para estudar com outras pessoas, é o mesmo tema, mas aquilo flui melhor. Alguém te ajuda a entrar naquela paisagem daquele assunto. Entendeu? Se eu vou fazer por disciplina, eu estou em casa, desmotivado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas eu preciso estudar porque tem prova para outro dia, entendeu? E aí eu vou lá e boto a disciplina para funcionar. É tipo como se eu tivesse um carro emperrado, faltando óleo, ele aqui não vai, entende? Mudança da paisagem é isso. É a mesma pessoa, é a mesma prova. Daí ela encontra os outros amigos ou ela vai na biblioteca e aí aquilo surge de uma outra forma. Ela já não tem que fazer o mesmo esforço, aquela situação, aquela tensão. Porque a disciplina parece muitas vezes que é isso, que eu tenho que direcionar para uma outra coisa que não o que está sendo natural em mim. Dá para Mas, entender, Diego? não, eu entendi, Gabriel, mas só para concluir assim o raciocínio, e, e eu posso fazer isso numa paisagem externa, né? Se eu, por exemplo, assim, eu não consigo estudar em casa, eu vou lá na biblioteca. Mas eu poderia fazer essa mudança de paisagem interna também. Isso é o ideal. Você entendeu? Não precisar mudar de paisagem externa. Aí você tem uma maestria, você entendeu? Eu estou com o mesmo fenômeno na minha frente e internamente eu observo que tipo de referencial que eu estou operando e eu transformo aquilo, eu mudo. Aí é a autonomia. Isso é o que os mestres fazem, entendeu? A gente ainda às vezes precisa de uma outra coisa. Por exemplo, se eu estou com raiva, se eu estou irritado, eu vou e tomo um banho gelado, porque eu não consigo sentar para meditar. Você entendeu? Eu uso um artifício. Ou então eu vou caminhar na natureza, porque eu não consigo parar aonde quer que eu esteja, olhar aquela emoção e ver a natureza vazia dela. E não ser cooptado pela paisagem que ela me atrai, me carrega. E eu acabo fazendo coisas que eu não queria. Está fazendo sentido isso? Então, o ideal é que a gente ganhe essa maestria através da prática, da meditação, da contemplação dos ensinamentos, de olhar para o mundo interno e ver a liberdade frente àquele fenômeno. E a liberdade, ela vem pela energia, porque o que carrega a gente é a energia. Se um pensamento não tem energia, ele não arrasta a nossa mente.
Aquilo que brilha é o que traz a atenção para nós. Tem muita coisa que a gente passa indiferente, que está na nossa frente e aquilo a gente não acessa. E tem muita coisa que a gente tem ou apego ou aversão, que é algo que brilha na nossa frente. Mas é isso, o Lama está querendo lembrar para nós, não é só questão cognitiva, é da energia. Pode usar como um artifício, né? Um subterfúgio, eu usar isso. Então, eu preciso ir caminhar na natureza? Ótimo, cara, faça isso. Vai lá que você vai equilibrar sua energia. Fazendo yoga, eu equilibro minha energia, ótimo, faça. Tomar um banho frio, entendeu? Tomar um chá de camomila, sentar para conversar com alguém que eu confio. Então, isso são formas de mudar a paisagem também. Mudança de paisagem é muito bom, a gente ajuda a pessoa a dar uma sequência na vida dela, né? Porque às vezes a paisagem anterior estava exaurindo, estava fazendo mal, estava num lugar de sofrimento, né? Pode Gabriel, falar, Dani. quando a gente faz a meditação dos 8 pontos, no oitavo ponto, que a gente consegue ver a realidade Vajra, a gente liberou, mas a gente não mudou de paisagem, a gente liberou. É isso? Então, aí tem um ponto além, que é ir além da mudança de paisagem, que é quando libera a construção, que aí eu reconheço como se eu reconhecesse a mandala, que é algo que está além da paisagem. A mudança de paisagem, ela é muito útil e ajuda a maior parte das pessoas, mais do que a disciplina, igual o Lama está propondo aqui. Mas existe um ponto além, vamos dizer assim, no treinamento, que é liberar na essência aquilo, que já não é mais mudança de paisagem. Que a mudança de paisagem eu ainda estou, de uma certa forma, condicionado, direcionado, entende? Eu mudo daqui paisagem, eu coloco a pessoa numa outra situação, mesmo que seja internamente, mas ela ainda não está liberada. Ela está seguindo um fluxo ali. Quando a gente faz os 8 pontos do Prajnaparamita, que é um método que o Lama Santen criou para a gente aprofundar a compreensão do Sutra, então é uma maneira de treinar e contemplar. E aí eu vou reconhecer então a coemergência dos fenômenos da minha mente com aquela forma. Eu vou ver como é que a energia flui dentro de mim. Vou ver que aquilo é mágico, que aquilo é construído. E aí, quando eu perceber isso, aí vem o oitavo ponto, que é o sorriso, é um alívio, é uma soltura, é uma liberação daquilo. E eu falo, cara, mas sério isso? Entendi, isso é o oitavo ponto. Né? Fiquei pensando assim num um exemplo, sei lá, né, do dia a dia, que acho que é mais fácil. Então, Uhum. pro Diego, assim, às vezes você recebe um e-mail, né, de uma pessoa que, meu, ela escreve um e-mail, você vê que ele, né, você interpreta aquele texto de uma maneira, talvez ela pode ser agressiva, ou ela pode ser, mas se você analisa esse e-mail, né? E você não entra nesse meio, porque quem está entrando e quem está dando esta condição que aquele meio ele é agressivo é você, porque ele é só um Isso. e-mail, É, né? Então, o, o sair, não entrar no e-mail, né? Achar que ele é raivoso, é isso que a isso. gente, é uma mudança de paisagem mental, né? Porque se eu entendo e interpreto aquele mesmo e-mail de uma outra maneira, que ele é só um e-mail, ou que talvez a outra pessoa ela não soube usar as palavras ou algo assim, pronto, eu já mudei. Ele já não é um e-mail mais raivoso, ele já é um e-mail como qualquer outro e-mail. Ele pode até virar bondoso se você conseguir olhar com outro olhar, entendeu? É Então, isso mesmo. É como uma coisa da foto, né, Léo? Então, se eu olho para a foto, né, lembra, uma pessoa que é desconhecida, nada.
Se eu olho para a foto de alguém que eu tenho uma paixão, eu tenho um apego. Se é uma foto que eu tenho uma aversão, daí eu gero uma hostilidade. É a mesma foto da mesma pessoa, aquela. Então não está na foto. É a mesma coisa do e-mail. A gente acha que está no e-mail, É mas isso? sou eu que estou imputando esse valor, dependendo do referencial. Porque o e-mail são só imagens ali, né, cara? São palavras. As próprias palavras são risquinhos, né? São pixels. Então, eu não preciso construir a palavra. Olha como que são as camadas de construção da realidade, né? Então, a palavra eu entendo como palavra. Daí aquilo tem um significante. Então, ele me leva para um tipo de paisagem, entende? Eu passo a pensar a partir daquilo. E qual que é o meu loca, né? Qual que é a paisagem que eu entro com aquele tipo de palavra? Que é um conceito. E aí, se eu olhar, então, não, eu posso construir de uma outra forma. Esse e-mail tá dizendo a respeito da posição de mente de quem escreveu. Então, É eu isso. posso gerar compaixão daquela pessoa, porque ela está restrita a essa forma de operar. E isso gera sofrimento para ela e ela está tentando fazer queimar nos outros, porque a pessoa não conseguiu absorver, né, o sofrimento, ela está supurando. Então, o sofrimento está vazando. Basicamente é isso. E a gente pode entrar naquilo, ser contaminado ou não. É exato. Exato. Esse Né? eu acho que, né, esses exercícios mais do dia a dia, né, que é o que tá ali, né? Tá na nossa frente ali. Nosso dia a dia, isso mesmo. É muito legal quando você percebe essa energia que a gente está discutindo aqui, né? É visível, assim, e é muito. Eu acho é mágico um clique, assim, mas quando você fala assim, cara, olha que tá aqui na minha frente e não tá no e-mail, tá comigo, entendeu? É muito E aí interessante depois isso. também, Léo, quando vê a pessoa, aí que é o ponto, porque daí a gente queima na hora. Isso. Muda a pressão arterial, muda o batimento cardíaco, você fica com a respiração diferente, né? Pensa um momento tenso, um trabalho, seja o que for. Você está ali e aí você na hora transforma, entra numa outra paisagem. E aí o treino é isso, cara, eu preciso ver, não, a mente vê a mente. Qual que é o mantra? Om Gate Gate Paragate Parasangate Butsoha, né? Fala isso internamente. Mas é claro que ainda não transforma a energia na hora, entende? Porque não está realizado aquilo. Mas pelo menos tendo o insight já me ajuda naquela hora. Fala, cara, calma, não preciso dar sequência nisso. Se eu conseguir dar esse espaço de liberdade, eu já respiro ali dentro. Tá tudo bem, tem essa energia, isso também é transitório, isso é uma construção e pode ser de uma outra forma que eu vou experienciar essa circunstância, né? Isso vale, meu, para quase tudo, né? Para Exatamente tudo. tudo. É, Tudo. Uma corrida ou um esporte, uma. bom, Tudo. começa a olhar para tudo como coemergente. Qualquer momento, momentos bons, momentos felizes, momentos tristes, momentos tensos, qualquer momento é coemergente. Vamos completar aqui então, só para a gente concluir esse capítulo. Nunca faltam problemas e com isso vamos praticando e liderando. Não podemos evitar a morte, por exemplo, mas poderemos utilizá-la como uma forma de meditação, lucidez e liberação. Estava falando, né, o exemplo da doença também, né, do paciente. É importante entender que a prática do Prajnaparamita não tem por objetivo manipular a realidade convencional, e sim atingir a liberação. Às vezes eu faço um mantra para conseguir aquilo que eu quero. Vocês estão entendendo como que é a coisa? E a minha prática paramita é como se fosse alguém fazendo uma promessa para um Deus, para seja o que for, né, para um santo, para poder conseguir uma resposta. E o que a gente está fazendo quando a gente faz o mantra é o que é que está por trás dessa construção? Como eu posso compreender a natureza dos fenômenos? Eu quero ver a verdade, a realidade. E não que eu quero transformar, vocês entendem? Eu não quero pegar meu sofrimento, meu pesadelo, vamos dizer assim, e transformar num sonho bom. E também é um sonho construído. É isso que é a coisa. Isso daí é o que muitas
tradições ou muitas pessoas buscam quando falam, eu quero alcançar o céu. É tipo assim, eu quero sair do reino humano e ir para o reino dos deuses. Dá para entender, gente? Daí eu vou usar alguma coisa positiva. E vai acontecer isso. Pelo karma, você vai gerar méritos e vai ter um renascimento. Mas ainda é um renascimento convencional, um renascimento construído e que inevitavelmente vai levar ao sofrimento, mesmo no reino dos deuses. Até o Gilberto Gil, até o Paul McCartney vão ficando com a voz ruinzinha, estão já com 83, vão partir em breve, não sabemos quanto. Tem, mesmo eles são amados, são queridos, aonde eles vão, movimentam multidões, não é assim? Mas mesmo eles, no reino dos deuses, dentro do mundo humano, vamos dizer assim, eles também vão ter que passar por a experiência de decrepitude, doença e morte. E o que que eles vão fazer com a mente deles nesse momento, né? Então é isso que a gente aspira, com o Prajnaparamita, atingir a liberação, a compreensão, a elucidação, clarificar a situação e não torná-la só melhor, que a gente às vezes quer isso, quero que tudo bem, sempre bem, eternamente tudo bem, né? Tudo muito fofinho, muito cheiroso, com gosto de avelã, entendeu? Ai, ai. Algum grau de manipulação pode surgir, mas será apenas parcial, e terminaremos por superar esses enganos também. Então, ainda que esse corpo sutil exista, das energias, dos chakras, né? Como todos nós existimos e como todas as ruas, praças, igrejas, estrelas, ele pertence ao samsara, mundo convencional. A gente tem que olhar. Eu olho a vacuidade da praça, ó, olha o desenho que ele tem aqui, né? Tem um desenho de uma praça ali, tem uma igreja. Aí quando você vai numa praça, você vê a vacuidade da praça. Ela também não é construída. Em que momento começa a praça e em que momento termina a praça? Praça é uma conceituação, é um rótulo que eu imputo ali. Então é isso que nós estamos olhando. Todas as nossas experiências são assim, né? Tá bom? Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Depois a gente já vai para o Rui Rinpoche. Emarro, né? Que bonito. Essa pintura lá do templo de Viamão, Caminho do Meio. E Gabriel, Oi. é Tudo bom, uma. Pedro? Tudo bem? Boa noite, gente. Boa É, noite. é uma pergunta ainda sobre mudança de paisagem, sabe? E tem uma hora que ele fala assim que a mudança de. Deixa eu ver. Da visão, ali na página 129, da visão decorre a experiência da paisagem ou mandala, da perfeição da sabedoria. Por que que ele chama a experiência de paisagem de mandala? Eu pergunto isso assim porque a gente acabou de estudar o mandala do Lotus, né? E eu fico Uhum. sem entender assim o que que é mandala. Porque quando eu penso em mandala, eu penso em outra coisa, né? Penso naqueles Ele é como se fosse grafismos assim, ó. muito. A paisagem mais ampla a gente chama de mandala. A paisagem estreita a gente chama de loca, paisagem. Então a mandala é uma paisagem muito ampla, em que os Budas e Bodhisattvas se manifestam. Mas a mandala, existem muitos tipos de mandala, não é verdade, Pedro? Então, tem a mandala do Prajnaparamita, tem a mandala do Buda Amitabha, tem a mandala de Guru Rinpoche, tem a mandala do Buda Shakyamuni, do Buda Maitreya, tem inúmeras mandalas, entende? Que eu acesso. A mandala é um tipo de mente livre, primordial, como se fosse Sambhogakaya. Dharmakaya é o espaço livre da mente. Desse espaço emanam sabedorias, que eu chamo de Sambhogakaya. Por exemplo, o Guru Rinpoche, o Buda Amitabha. O Buda Amitabha, ele emana uma mandala, a mandala do reino de Sukhavati, né? Ou de Lachen.
tibetano. Então, essa mandala, ela tem um estilo, ela tem um jeito, ela tem uma cara, uma característica, que é diferente da mandala do Buda Kshobe, por exemplo. Dá para entender? Então, existem especificidades, ou do Buda da medicina, ou do Buda, né, da Aryatara, então, né, Buda feminino. Então, existe, vamos dizer assim, do espaço livre da mente, tá? Dessa liberdade de cultos ampla, sabedoria primordial, ela se manifesta de maneiras, vamos dizer assim, particulares, entre aspas, particulares, né? Porque elas são muito livres, são muito amplas, essas sabedorias. Dá para entender? Então, isso eu chamo de mandala. Depois que essa mandala ela existe, ela funciona, vamos dizer assim, esse estilo de mente que é lúcido. Quando eu entro num tipo de paisagem, eu posso estar na mandala ou não. Quando os bodhisattvas estão na mandala, eles entram na paisagem das pessoas, mas eles não se esquecem da mandala. Então eu entro na bolha, tento ajudar ali dentro, mas eu não esqueço do espaço livre da mente, da mandala, a mandala primordial, por exemplo. Então, quando ele fala, por exemplo, de mandala, eu vou mudar meu mandala, né? Então, eu assisto muitos filmes de ação com muita violência, eu assisto um, sei lá, o noticiário do aquele alerta geral, né? Cidade geral, balanço geral, cidade alerta, essas coisas assim. Então, eu vou povoando minha mente com esses referenciais e eu posso não ser violento fisicamente, assim, mas eu vou carregando minha mente com essas imagens, né? Vou vivendo dentro de uma paisagem de violência. Então, eu posso mudar isso, né? Isso é loca, esse sentido mais Isso é restrito paisagem. de paisagem. Né? Porque a gente vê, a gente não só se nutre do alimento, a gente se nutre daquilo que a gente está recebendo, do que a gente lê, do que a gente conversa, do que a gente assiste. Aquilo é uma nutrição e pode estar envenenado. É isso que você está falando. Daí eu posso trocar a paisagem e a pessoa não entrar mais nesse tipo de paisagem, né, de loca. Aí a mandala é quando o Bodhisattva olha isso, ele não se afeta, vamos dizer assim. Ele tem energia constante, mas ele gera compaixão para ajudar a pessoa a ir além, né, desse tipo de fixação, que ela vê que aquilo vai gerar sofrimento, conclusão para ela. Uhum. Muito bom. Maravilha, pessoal. Vamos fazer a dedicação, então. Eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa sadhana. Deixa eu colocar aqui na caixinha. Muito boa prática hoje, obrigado, né? Foi muito bom. Vamos lá, então, fazer a dedicação. Se há algum mérito, a gente aspira que isso possa reverberar, se espalhar em todas as direções. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade, o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, e todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas,
seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria. Eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer uma prece dissipando obstáculos no caminho. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos três tempos. Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru que é dinâmico irado, domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, eu rogo-lhe. Confira suas bênçãos. Por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos. Conceda suas bênçãos para que nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Dusun Samje Guru Rinpo Che Odru Gondan Dewa Chen Pujan Barche Kansel Dudung Rakpo Sa Epso Jinji Lan Tu So China Sangwe Barche Jiwa Dan San Pa Ji Ruparji Omea Vendra Guru Te Siddhi Omea Vendra Guru Te Siddhi Omea Vendra Guru Ema Si Hum. É a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Bhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Deltsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Engocho Srim Luce Zangling Sasum Chaparpan Broju Josun Nan Padang Midradusun Yelesho. Muito bem, muito obrigado, pessoal. Boa semana, boas práticas. Muito bom. Alegria. Obrigada. Boa semana. Obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.